Disseram a você a vida inteira que a sua alta sensibilidade é um fardo kármico, um defeito que atrai narcisistas e sugadores de energia. Mas isso é uma mentira construída para manter a sua mente dócil. A sua empatia não é uma doença ou um transtorno que precisa ser curado. Ela é, na verdade, um radar psicológico de grau militar. Uma tecnologia arquetípica instintiva, desenhada para captar exatamente aquilo que as pessoas ao seu redor mais se esforçam para esconder delas mesmas. Se você não aprender a fechar o seu próprio campo de energia agora mesmo, amanhã de manhã o ciclo vai se repetir. Você vai acordar fisicamente drenado, assumindo novamente o trágico papel de lixeira emocional para pessoas que são incapazes de suportar a própria escuridão. O silêncio submisso que você engole hoje, para evitar o conflito, é a crise de ansiedade paralisante que vai devorar o seu peito amanhã. É o preço brutal de se recusar a assumir o controle do seu próprio poder. Mas existe uma saída, documentada não pela autoajuda barata, mas pela genialidade clínica de Carl Jung. Uma chave alquímica que força a transição do arquétipo do órfão ferido para a postura do mago invulnerável. Nos próximos 30 minutos, você vai aprender a usar essa sua leitura emocional profunda, não para sangrar junto com o inimigo. Você vai usá-la para mapear a sombra do manipulador e desarmar o seu agressor com uma precisão cirúrgica e letal, alterando a dinâmica de poder. Na Grécia Antiga, o mito de Hermes e Argos nos conta sobre um monstro de 100 olhos que nunca dormia, vigiando a presa implacavelmente. Hermes, o trapaceiro divino e guia das almas, não sacou a sua espada. Ele usou a música, a empatia e a narrativa para espelhar a mente da fera, fazendo com que cada um dos 100 olhos se fechasse. Nada mudou. Hoje, você está preso no engarrafamento da cidade, as mãos suando no volante, enquanto ouve um áudio manipulador no WhatsApp, sentindo o peito apertar. O coração acelera, o estômago embrulha, e você sente a ameaça invisível antes mesmo da pessoa terminar a primeira frase daquele áudio. Isso acontece porque o inconsciente coletivo, conceito central da obra de Jung, não é um misticismo abstrato. Ele é a nossa rede biológica invisível. Um sistema através do qual a dor, a malícia e as intenções não ditas são transmitidas silenciosamente, conectando as mentes muito antes que qualquer palavra seja pronunciada no mundo físico ao seu redor. A grande tragédia é que a sociedade moderna domesticou o empata. Aqueles que, em culturas ancestrais, seriam os xamãs, os curadores ou os magos da tribo, foram reduzidos a meras esponjas de traumas alheios. Nós fomos ensinados a usar a nossa sensibilidade apenas para sermos úteis, servindo de suporte vital para inflar o ego de predadores emocionais disfarçados de chefes, parceiros ou parentes. Você cede a sua energia vital, a sua própria sanidade, para alimentar fantasmas assustados. Lembre-se de Hermes diante daquele monstro aterrador na antiguidade. Ele não tentou vencer pela força bruta, nem entrou em pânico e muito menos tentou argumentar com a fera. Ele operou puramente através da infiltração psíquica. Ele compreendia que a verdadeira soberania sobre uma situação não vem de quem grita mais alto ou de quem tenta se justificar a qualquer custo. A vitória pertence a quem mapeia o território e descobre o ponto de ruptura invisível do inimigo, usando o espelhamento. Enquanto você continuar acreditando que precisa carregar o fardo emocional do mundo inteiro, a sua energia continuará sendo saqueada. Cada vez que você escuta um tom passivo-agressivo e, ao invés de repelir, tenta apaziguar a situação, você entrega o ouro da sua mente nas mãos do adversário. Esse processo inconsciente de submissão drena a sua saúde, gerando exaustão, e afoga a sua identidade na sombra dos outros. Você está permitindo que a neurose de terceiros dite a sua realidade. Portanto,
Nós precisamos investigar a fundo as engrenagens ocultas dessa exaustão que paralisa os seus dias, mudando a sua perspectiva. E se todo esse seu esgotamento emocional contínuo não for uma prova cabal de uma falha ou fraqueza estrutural? E se ele for, na verdade, o sintoma trágico e doloroso de um poder psicológico imenso, uma herança arquetípica letal que você foi brutalmente condicionado a reprimir para não incomodar ou assustar as pessoas medíocres ao seu redor? O triunfo mítico de Hermes sobre a fera prova que a verdadeira percepção esmaga a força bruta. Mas se esse instinto é tão antigo e poderoso, eu pergunto a você, por quê, no ambiente estéril do mundo corporativo moderno, essa herança arquetípica se corrompeu? Por que a clareza do empata se transformou na maldição da enxaqueca crônica de Tiago, um publicitário de 32 anos que volta para o seu apartamento alugado exausto todos os dias? O ar-condicionado gela o escritório da agência, mas a tensão ferve o ambiente. O chefe esmurra a mesa da sala de vidro, despejando uma torrente de berros e humilhações em cima de um estagiário paralisado. O departamento inteiro prende a respiração, hipnotizado pela figura de um líder supostamente implacável e forte. Mas na sua própria mesa, Tiago não enxerga a força. O estômago dele embrulha, porque ele sente no ar o cheiro do pânico puro. Através da sua empatia visceral, Tiago ultrapassa a máscara corporativa agressiva e lê a verdadeira realidade da cena. Aquele chefe é apenas uma criança aterrorizada com a própria incompetência. E é exatamente aqui que o veneno entra na corrente sanguínea. Tiago abaixa a cabeça e assume calado uma vergonha opressora que absolutamente não lhe pertence. Você não é frágil porque sente tudo com intensidade. Você é frágil porque ainda acredita que toda a dor que sente pertence a você. O que se desdobra aos berros naquela sala de reuniões não é uma demonstração de firmeza, mas um colapso patológico. Carl Jung chamou a isso de projeção psicológica, o ato desesperado da mente de expelir para o ambiente a própria sujeira emocional. É o mecanismo de defesa primário do predador corporativo. Eles não gritam por causa de uma falha na sua planilha. Eles criam o caos porque são incapazes de suportar o eco ensurdecedor do próprio vazio. Toda essa fúria artificial, disfarçada de controle, é o que a psicologia profunda define como a sombra. O gigantesco porão psíquico que abriga tudo que o ego se recusa a admitir sobre as suas próprias falhas. O grande drama é que o empata natural possui a habilidade incômoda de enxergar essa sombra operando à luz do dia. Você capta no seu corpo a exata insegurança que o agressor tentou enterrar debaixo de um terno caro e de palavras ríspidas. O choque entre o tom de voz autoritário do abusador e a fragilidade patética que o seu radar capta gera um curto-circuito no seu sistema nervoso. Em vez de observar esse delírio com a frieza de um estrategista, o seu corpo entra no modo de sacrifício. Os seus ombros pesam, a respiração fica curta e você sofre no próprio peito a miséria alheia. Você se transforma no para-raios físico de uma neurose que o seu chefe é covarde demais para processar. Essa é a letal e silenciosa armadilha da inflação do ego. Quando um agressor parece muito dominante, arrogante, barulhento, a sua intuição precisa saber que isso nunca é uma exibição de força, mas um sintoma clássico de desespero. O empata adoece e sofre de dores crônicas porque confunde a encenação barata do outro com a realidade estrutural, absorvendo de forma reativa um veneno paralisante que ele deveria apenas catalogar e descartar. A sua exaustão diária não vem da sua bondade inata, mas de uma grave falha nas suas fronteiras psíquicas. Você recolhe para dentro da sua mente o medo e a culpa de indivíduos que prefeririam ver o mundo inteiro queimar a enfrentar a própria imagem no espelho. Para interromper esse sangramento invisível, eu preciso que você compreenda como separar, de uma vez por todas,
a sua identidade soberana, do lixo emocional que os narcisistas jogam no seu colo. Essa enxurrada de lixo emocional é exatamente o que afoga Tiago em uma ansiedade crônica e asfixiante, porque a fronteira psíquica entre ele e o chefe simplesmente implodiu. Para entender como reconstruir essa muralha, a resposta não está nos manuais corporativos, mas nas fendas vulcânicas do oráculo de Delfos. Lá, a sacerdotisa Pítia inalava os vapores densos da terra e encarava imperadores espartanos banhados em sangue. Ela lia perfeitamente as sombras deles, mas jamais derramava uma lágrima pelos seus mortos. Ela operava sob a égide inabalável do distanciamento do mago, refletindo a verdade crua de um império sem jamais permitir que esse império penetrasse no seu espírito. Reis implacáveis, homens que dizimavam cidades inteiras antes do amanhecer, tremiam de pavor absoluto diante de pessoas que podiam ver através de suas máscaras forjadas. O paradoxo se apresenta com uma crueza insuportável. Por que hoje, em pleno século XXVI, é você quem abaixa a cabeça para reis de papelão? Você se encolhe diante de tiranos de escritório, porque o mundo moderno apagou uma distinção clínica vital. Existe uma diferença brutal, quase letal, entre o contágio emocional e a empatia cognitiva. No contágio, você é sequestrado pela neurose alheia, sentindo o pânico do outro derreter as suas próprias defesas nervosas. Já a empatia cognitiva é a arte fria e calculada de mapear a topografia mental do seu oponente sem se envolver. É ler o mapa do campo de Minas sem pisar em nenhuma delas. Carl Jung alertava que ser tragado pelo estado de espírito da multidão ou de um agressor individual é o caminho mais rápido para a desintegração do ego. A sacerdotisa em Delfos dominava a empatia cognitiva. Ela mergulhava nas profundezas do inconsciente coletivo, escaneava a falha moral do guerreiro que estava à sua frente e entregava a profecia. O batimento cardíaco dela não acelerava. Ela compreendia a dor do tirano de forma intelectual e arquetípica, mas recusava a simbiose emocional. Esse é o domínio absoluto do arquétipo do mago, que atua estritamente como um espelho neutro e implacável. O verdadeiro poder de ler mentes não serve para curar quem não deseja ser curado. O mago decodifica as correntes ocultas do inconsciente, traz a sombra do manipulador para a superfície e a devolve a ele sem qualquer filtro suavizante. O erro mais devastador que você comete é tentar salvar e reabilitar aquele que insiste ativamente em se afogar na própria escuridão moral. Essa fusão psíquica, essa necessidade doentia de curar o seu agressor, é o suicídio definitivo do empata. Quando você observa um comportamento abusivo, cruel ou passivo-agressivo e tenta justificá-lo pensando que ele talvez tenha tido uma infância difícil, você comete uma traição contra si mesmo. Nesse exato segundo de pena não solicitada, você desativa a sua última linha de defesa e convida sorridentemente o vampiro emocional a fazer morada e se alimentar na sua própria mente. Compreenda isso com cada célula do seu corpo. A sua capacidade de compreensão profunda não é um dever de prestação de serviços psicológicos gratuitos. O manipulador percebe o momento exato em que você tenta racionalizar a maldade dele com bondade. Ele usa essa sua compaixão como uma arma de submissão, sugando seu oxigênio até deixar apenas a enxaqueca e o vazio no seu peito. A empatia se torna uma ferramenta de autodestruição quando aplicada sobre quem utiliza a dor como estratégia de controle. Para assumir o arquétipo do mago, você precisa dominar o silêncio tático e a frieza de um observador arqueológico. A história nos prova que o verdadeiro domínio sobre a realidade não pertence àquele que absorve os golpes emocionais, mas àquele que enxerga a mecânica por trás do golpe e se recusa a participar do teatro do absurdo. O momento em que você para de sofrer a dor do outro é o momento em que a máscara do manipulador escorrega, e ele percebe que, finalmente,
encontrou seu predador. A teoria do distanciamento místico do oráculo não tem valor algum se não puder ser utilizada no campo de minas do nosso cotidiano. O cheiro de assado no domingo domina o ar, mas a verdadeira refeição servida na mesa dos parentes é a tensão sufocante. A sogra de Fernanda atira uma indireta perfeitamente calculada sobre a maneira como ela cuida da casa. O ar congela instantaneamente. Todos prendem a respiração, esperando pelas lágrimas ou por uma briga histérica que alimentaria o ciclo. A alquimia psíquica transformou essa mesa de um matadouro em um tabuleiro de xadrez. Em vez de ceder, Fernanda ativa a presença do mago. Ela sustenta o olhar, oferece um sorriso calmo e concorda de maneira clínica com a provocação. O silêncio que se segue é o terror puro da agressora desmascarada, sem que uma única voz fosse levantada. O manipulador nunca teme a sua raiva. A sua raiva é o alimento principal dele. Ele entra em colapso absoluto apenas diante da sua calma indiferente e cirúrgica. Esse é o poder devastador da técnica do espelhamento junguiano. O psiquiatra entendia que a projeção só sobrevive se encontrar um hospedeiro disposto a absorvê-la. Quando você se recusa a reagir emocionalmente a uma agressão disfarçada, você retira o alvo da mira. Você obriga o agressor a engolir de volta a própria carga envenenada. A mente frágil deles não suporta o retorno desse veneno, pois aprenderam a expelir a vergonha a qualquer custo, mas nunca a processá-la de forma madura. Toda dinâmica de abuso emocional baseia-se em uma moeda de troca chamada suprimento narcísico. Essa é a atenção, o medo e a justificativa que eles extraem das suas reações desesperadas. Mas essa fonte seca de forma instantânea, no exato segundo em que encontra o vácuo da sua indiferença estruturada. A empatia do mago enxerga a armadilha montada na sala de estar e decide simplesmente não pisar nela. Você se torna intocável aos radares da manipulação assim que corta o oxigênio do drama. Neste exato momento, uma verdade libertadora muda tudo. Você percebe que não precisa dar um único grito para vencer essa guerra invisível. A ausência da sua reação é a sua arma mais letal. Se você sentiu o impacto dessa constatação e o peso saindo das suas costas, deixe o seu like neste vídeo. Isso nos sinaliza que estamos quebrando os padrões corretos. E para garantir que você não perca a próxima etapa dessa alquimia, inscreva-se no canal agora mesmo. Torne-se o leitor de mentes. Desabafe nos comentários se o clima já pesou dessa forma perto de familiares ou chefes. Você não está sozinho nesse campo de batalha. O que Fernanda fez ao concordar friamente com a agressora não foi covardia, mas puro distanciamento tático. O manipulador invade a sua mente esperando resistência, mas encontra apenas o vácuo absoluto. Sem ter contra quem lutar e sem conseguir extrair o seu medo, os próprios demônios não integrados do agressor começam a devorá-lo vivo, diante dos olhos de todos. Ao retirar a reação dramática, você quebra o padrão neurológico de quem tenta te oprimir. O circuito de recompensa do agressor entra em curto-circuito. Ele estava armado e preparado para sua defesa desesperada, para suas justificativas exaustivas e para as lágrimas. Mas a mente do narcisista não possui protocolo algum para lidar com a sua indiferença anestesiada. É nesse momento de pane absoluta no sistema abusivo que a dinâmica de poder muda de mãos, de forma implacável e permanente. O erro de quem sente demais é achar que deve carregar o lixo emocional de parentes e colegas de firma. O mago não absorve o peso alheio. Ele apenas atua como um espelho. A sua empatia deixa de ser exaustão e se torna um equipamento clínico de raio-x. Você passa a enxergar através das indiretas venenosas, mapeia a inveja estrutural do agressor e escolhe preservar o seu foco. Porque, no final das contas, quem governa propriamente dita as regras de qualquer ambiente físico em que decida pisar.
A mesa de domingo, que era uma arena de tortura e desgaste para Fernanda, tornou-se o seu território de domínio. A agressora está paralisada e o ataque passivo-agressivo falhou de forma vergonhosa. No entanto, neutralizar uma ameaça não é o mesmo que assumir o controle total do seu destino. Agora que o veneno foi devolvido ao remetente, surge a grande questão alquímica. O que você fará com toda essa energia psíquica que parou de ser sugada e desperdiçada na escuridão dos outros? O silêncio tático paralisou o ataque na mesa de jantar, mas o calor abrasador que ainda sobe pelo seu pescoço lembra que apenas sobreviver não basta para o arquétipo do mago. Neutralizar a ameaça externa congela a situação, mas não reescreve a sua história. É aqui que descemos as fornalhas ocultas dos alquimistas antigos, onde o chumbo da passividade ferve. O verdadeiro poder exige que você saiba forjar uma nova realidade a partir dessa vitória invisível. Você foi condicionado a acreditar que a resposta superior para a maldade é oferecer a outra face, tornando-se cada vez mais passivo e digerível para os predadores. Mas o maior segredo da alquimia psicológica nunca foi a transformação de metais comuns em ouro brilhante no fundo de uma caverna escura. O milagre alquímico real é a capacidade mental de transmutar o terror paralisante e a ansiedade induzida em uma clareza absoluta e inabalável. O calor insuportável dessa fornalha interna tem um nome clínico. Trata-se da individuação. O doloroso processo de amadurecimento psicológico descrito por Carl Jung. Para ascender e dominar o jogo, você é obrigado a olhar de frente para sua própria sombra. Essa gaveta escura onde trancou toda a sua fúria, os seus instintos implacáveis e a sua capacidade de ser letal. Um empata não se torna soberano tentando ser um anjo perfeito e subjugado. A cura definitiva exige a integração do seu ânimos ou ânima mais hostil, a face inconsciente masculina ou feminina que sabe exatamente como revidar um golpe. Ser uma pessoa boa não significa ser alguém inofensivo, incapaz de causar qualquer dano. Alguém inofensivo é apenas uma presa aguardando o abate nas mãos do narcisista. A verdadeira virtude é possuir a capacidade absoluta de destruição nas mãos e escolher, estrategicamente, a paz. Todo esse esforço visceral que você gasta tentando compreender as atitudes do agressor ou buscando as palavras perfeitas para se defender, drena aquilo que Jung definiu como humana, a sua energia vital e de atração. Esse mana escorre pelos seus dedos toda vez que você tenta curar quem secretamente deseja a sua queda. A essência do mago reside em recuperar cada gota dessa energia e direcioná-la inteiramente para a sua própria evolução. Quando o mago estanca essa hemorragia e recolhe o próprio mana, a textura da realidade ao redor começa a se alterar fisicamente. Você para de atrair vampiros energéticos e passa a catalisar a sincronicidade, uma teia de eventos misteriosamente conectados que parecem desafiar a mera coincidência. As portas certas se abrem de forma abrupta e as pessoas que não suportam a sua nova voltagem magnética se afastam por conta própria. O eco das eras ressoa através das fornalhas antigas com uma mensagem brutal para os dias de hoje. A compaixão sem limites e sem fronteiras não é uma virtude espiritual superior. É uma patologia autodestrutiva que garante o seu inferno ainda em vida. O sacrifício crônico é a desculpa dos fracos para não assumirem o peso do próprio poder. Aquele que se recusa a erguer barreiras termina dilacerado pelos parasitas sociais que ele mesmo alimentou. O verdadeiro amor próprio não é alcançado com frases de efeito vazias diante do espelho, mas com a construção de muralhas impenetráveis em volta do seu núcleo mental. Esse fogo alquímico exige um distanciamento frio. Você passa a usar a agressão passiva, a inveja oculta do colega de trabalho e o descaso familiar como mero combustível glacial para sua ascensão. Cada ataque frustrado se torna um bloco de pedra na sua fortaleza psíquica.
e enquanto as chamas consomem as velhas amarras da submissão, a pulsação no seu peito desacelera. Você percebe que a sua sensibilidade extrema deixou de ser uma falha biológica. Ela foi golpeada e refinada, até se tornar a lâmina mais perigosa do seu arsenal. Você não é mais o recipiente dos traumas não resolvidos da sua família. Você tomou as rédeas da própria consciência, e o chumbo inicial finalmente transmutou-se na mais pura soberania. Dominar essa alquimia psíquica nos conduz ao estágio final e incontestável da evolução emocional humana. O escritório de Tiago continua o mesmo, os mesmos prazos e pressões, mas ele caminha pelos corredores não mais encolhido. Ele agora é o estrategista oculto e imperturbável da agência. Na mesa de domingo, Fernanda bebe o seu café sustentando um olhar leve e perigoso. Ela conhece o esqueleto no armário de cada parente ali sentado. A realidade se dobrou ao redor desse silêncio magnético. Mas Tiago e Fernanda são apenas espelhos de um processo invisível. A verdadeira transmutação está acontecendo agora mesmo, dentro da sua própria mente. Eles cumpriram o papel deles para ilustrar o caminho, mas a sua batalha real é lá fora. Quando você adquire a coragem sombria de olhar as pessoas na alma e ver exatamente o que elas escondem na escuridão, essas pessoas perdem para sempre a capacidade de apagar a sua luz. Você se torna a única autoridade capaz de julgar a sua própria vida. Você agora faz parte de uma linhagem ininterrupta de estrategistas que se estende dos oráculos da antiguidade até o caos das metrópoles de hoje. A empatia que antes te destruía em um transporte público lotado ou numa reunião hostil revelou-se a sua maior vantagem evolutiva. O ser humano só encontra paz definitiva quando aceita um fato perturbador. O seu coração, profundamente sensível, deve estar protegido, em tempo integral, por uma mente letal, fria e absolutamente calculista. O inconsciente coletivo não perdoa a ignorância voluntária. Se você fechar os olhos novamente para a sombra oculta nas pessoas ao seu redor, será inevitavelmente engolido pelas demandas tirânicas delas. A jornada de individuação ensina que você não pode mudar a natureza de um manipulador, mas pode escolher não entregar a sua energia a ele. O empata soberano reconhece o jogo de espelhos operando em plena luz do dia e transita por ele com a calma de quem possui o mapa do campo minado. É fundamental extirpar de uma vez por todas qualquer vestígio daquela velha culpa, cultivada por anos de submissão disfarçada de bondade. A ética implacável do mago baseia-se em uma única lei fundamental. O poder mental que você recuperou não serve para a vingança mesquinha contra os predadores que tentaram te usar. A vingança é um desperdício. Esse poder serve exclusivamente para a elevação de uma vida que os medíocres ao seu redor sequer ousam conceber em seus próprios delírios. Você não precisa dar explicações ou justificar as suas muralhas para aqueles que antes se banqueteavam com a sua exaustão emocional. Quando a dinâmica muda e o suprimento narcísico é abruptamente cortado, o sistema manipulador entra em um colapso ruidoso. Deixe que eles lidem com o próprio vazio. O seu único dever a partir de hoje é proteger o núcleo da sua consciência. Eles farão o teatro de fúria e ressentimento, mas você não assumirá mais o papel de vítima no roteiro de ninguém. O silêncio que você entrega como resposta não é uma omissão covarde, mas o espelho perfeito, onde o agressor enxerga a própria ruína. O momento de fixar essa nova postura inquebrável é agora. Se você está pronto para abandonar a roupagem da vítima e assumir o controle absoluto, faça o seu primeiro ritual de manifestação nos comentários abaixo, cravando esta intenção. Eu não sou a presa das projeções alheias. Eu sou o mago das minhas próprias emoções. Transforme isso no seu decreto. A grande alquimia psíquica está completa.
O chumbo do seu antigo esgotamento emocional tornou-se finalmente o ouro da sua lucidez absoluta. Você não absorve mais o caos cego do mundo. Você o governa através de uma presença inabalável e soberana. Caminhe por essa nova realidade com a visão implacável de quem decodificou as engrenagens da sombra e tomou de uma vez por todas as rédeas do próprio destino. Fim de transmissão.